Vocês sabiam que esse ano a paróquia Senhor Bom Jesus de Nazaré comemora 100 anos? Pois então, nós do Ministério de Artes Marte de Cecília estamos aqui para te contar um pouquinho mais sobre as histórias, sobre as curiosidades, sobre as vivências da nossa paróquia e as nossas comunidades. Bora lá? Olá, irmãos e irmãs, que alegria nós estamos celebrando esta festa de nosso centenário da Paróquia Bom Jesus de Nazaré. Sou o Padre Leandro Reck, estou aqui há 3 anos e 3 meses aqui na paróquia. De início, quando o bispo falou, olha, eu quero que você assuma a palhoça, eu fiquei meio assustado, pois eu sabia dos desafios de palhoça, os desafios pastorais, os desafios administrativos, enfim, não é só a paróquia, nós temos o asilo também. Mas a gente vem sabendo que Deus sempre nos acompanha, que o Espírito Santo sempre nos guia e com certeza a gente consegue cumprir aquilo que Deus quer que cumpramos onde Ele nos coloca. E aqui estamos, claro, temos vários desafios ainda a serem superados. Esta pandemia tem nos atrapalhado bastante, não é? Inclusive em relação ao nosso centenário, nós tínhamos pensado várias atividades para celebrarmos os 100 anos de nossa querida paróquia, mas muitas dessas atividades não é possível realizar. Nós estamos aqui na nossa matriz, essa matriz que fora construída lá na década de 80, não foi terminada, como muitos mais que estão mais tempo na caminhada aqui da igreja sabem, mas um dia, com a graça de Deus, vamos terminar. A comunidade matriz, ela iniciou lá em 1868, mais ou menos, né? Então, a comunidade, o povo, já tem mais de 150 anos. A igreja, esta aqui, tem lá seus 30 anos, né? 30 e poucos. Mas a paróquia, que é esse conjunto de comunidades, hoje somos 15 comunidades, são 100 anos agora neste dia 3 de maio, graças a Deus. E uma coisa muito interessante, que é bom que todos saibam, creio que muitos não sabem. A imagem de nosso padroeiro, Bom Jesus de Nazaré, ela veio de Portugal, feito pelo artista plástico Cocheiro, ou Cocheiro. Ele fez esta imagem em madeira. E não era para ficar aqui esta imagem era para ir para o sul. Mas os navegantes que estavam levando a imagem, eles enfrentaram uma tempestade muito grande e fizeram a promessa para Deus. Onde a tempestade parasse, se a tempestade parasse, eles iam deixar a imagem. E aqui de frente, aqui no mar, a tempestade parou e eles viram isso como um sinal de Deus. E, portanto, a imagem ficou aqui. Isso é uma história, né? Uma lenda, enfim. Mas o certo é que esta imagem veio de Porto, próximo a Porto, em Portugal, trazida, encomendada por uma senhora que aqui vivia, que aqui morava, uma paroquiana nossa. Louvado seja Deus por isso então. Então, esta imagem que nós temos aqui em nossa matriz, que veio de Portugal lá em 1872, quando chegou aqui, ela não tem no Brasil igual essa, é única. E por isso, nós estamos fazendo uma réplica dela para disponibilizar a você, querido paroquiano, querida paroquiana. Eu louvo a Deus, bendigo a Deus pela caminhada que estamos fazendo aqui na paróquia, por você que é paroquiano que faz essa caminhada. E durante este vídeo nós vamos ver algumas pessoas partilhando a sua experiência de fé e de comunidade nestes 100 anos. Louvado seja Deus, vamos festejar, vamos celebrar com alegria esses 100 anos de nossa paróquia, Senhor Bom Jesus de Nazaré. Então, é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar um pouquinho da minha história nessa igreja, na igreja do Senhor Bom Jesus de Nazaré. Uma das coisas mais marcantes que eu tenho na minha vida da igreja é na minha primeira Eucaristia. Eu lembro que naquela época se chamava doutrina e a gente vinha para a igreja, a antiga, né, com as 2 torres, e brincava de escorregar naquele escorrimão. Em seguida, então, a gente entrava para a igreja com a dona Quilinha
E aí a gente aprendia os 10 mandamentos, as orações. Então foi uma época muito, muito significativa para mim e que me fez permanecer na Igreja Católica. Depois de adulta, eu começo a participar dos grupos bíblicos em família na comunidade Nossa Senhora do Parto. Coordenei esse grupo por um bom tempo. Depois o Padre Chico me convida para ser ministra da Sagrada Comunhão. Então, fui ministra durante um período de 12 anos e, em virtude de assumir outras funções nas lideranças, eu desisti de ser ministra e fui participar de outras pastorais, como da liturgia, né? E aí que ainda hoje permaneço. E atualmente eu estou coordenando o CPC da Matriz. Então, sempre tudo que eu faço, eu penso em fazer com muito comprometimento, com muito respeito para as coisas da nossa igreja. Eu lembro assim o quanto que essa igreja, o quanto que as pessoas que participam dessa igreja me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Tenho muito claro o carinho do Padre Chico, que quando meu filho faleceu, ele veio e em muitos momentos me ajudou, dizendo: Rose, o Rafael não morreu. Louva a Deus pelos 25 anos que Jesus te deu. Então isso eu faço até hoje. Eu louvo a Deus todos os dias pelos 25 anos da vida do Rafael, que já fazem 17 anos, né, que ele faleceu. Então, o que eu peço para o pessoal que está entrando, começando nesses grupos, nessas pastorais, que façam tudo com muito amor. Façam em equipe, porque aí sim, gente, as coisas vão dar certo. E tudo que nós fazemos aqui é para Deus. E agora, durante essa pandemia, eu tenho um fato que eu gostaria de partilhar com vocês, que foi depois de 6 meses que eu pude entrar aqui nessa igreja e eu fiquei parada na entrada quando eu vi aquelas fitas pretas e amarelas. Eu fiquei em choque, porque eu pensei assim, aqui eu não posso entrar. Então, esse momento de pandemia, gente, está sendo muito difícil para todos nós. Mas agora, graças a Deus, já estamos podendo retornar, porque era muito triste ver nossas igrejas fechadas. Eu vou dar início ao momento de memória. Memória da nossa igreja antiga, de tudo que eu participei nela. Então, na nossa antiga igreja, a minha mãe sempre tinha o hábito de fazer missas de ação de graça em todos os aniversários. Então, nós sempre temos a memória do banco que sentávamos. A nossa família era 7, era o número que cabia no banco. Então, sempre era no mesmo banco, no mesmo lado da igreja. E é um hábito que nós trazemos até hoje para com os nossos filhos. Quando nós entramos na igreja, como eles dizem, não precisa nem procurar muito a mãe. A gente já sabe o banco que ela vai estar. Hábito herdado. Então, na nossa igreja antiga, eu tenho memória do dia em que foi leiloada a chave. Era um dia de chuva, estávamos todos na escadaria da igreja antiga e o seu Alaor Silveira, que arrematou a chave da igreja antiga. Foi um momento ímpar. Nem imaginava que eu, com pouca idade daquela, estava participando de um momento tão histórico, né? Mas foi maravilhoso. A nossa primeira comunhão, eu me lembro que eu fui uma das últimas turmas a fazer a primeira comunhão. A nossa igreja antiga, ela tinha, entrando na igreja, no lado direito, tinha o Senhor morto. Assustava. Ele era colocado num ambiente escuro, o portão era de ferro, estava sempre cadeado. Então era um lado que a gente não sentava na igreja, a gente estava sempre do outro lado, porque eu tinha muito medo daquele Senhor morto. E uma vez o padre Osvaldo disse para mim que no dia da minha confissão eu ia ter que sentar lá no banco, do lado do Senhor morto, para fazer a minha confissão. Senhor, olha, eu passei desespero aquela vez. Uma memória que eu tenho, padre Osvaldo Prim,
Ele era um padre que visitava muitas famílias, estava sempre nas casas das famílias, e ele ia muito na nossa, almoçar conosco, jantar. E ele é um homem muito exigente, né? Bem criterioso. E ele cobrava que a gente soubesse a Salve Rainha para fazer a primeira Eucaristia. Gaguejava-se muito na Salve Rainha. Sabia-se decora e salteada, mas o simples fato dele olhar e dizer 1, 2, 3, pode começar, pronto. Ali a Salve Rainha apagava da memória e depois ele ia dizer, Dona Irene, a sua filha não sabe direito a Salve Rainha. Daí a mãe ficava apavorada. Como que eu não sabia Salve Rainha? Aí veio o padre Milani, muito querido, bem diferente do Padre Osvaldo, bem divertido. Nossa, aquilo ali pra gente na primeira Eucaristia foi assim, ele já participou da nossa primeira Eucaristia. Aí então, fomos pro ranchinho. Ali no ranchinho foi onde eu comecei a participar das leituras na igreja. Um domingo, quando nós estávamos saindo da missa, e assim que nós entramos no carro, eu reclamei para os meus pais que a leitura tinha sido mal feita. Aí a minha mãe olhou para trás e disse assim, então, domingo que vem você fará a leitura. Foi um desafio, que bom que ela me desafiou, porque estou até hoje aqui. E no outro domingo, o seu João Flegger, saudoso seu João Flegger, nosso diácono, botou um banquinho para que eu alcançasse, para que as pessoas pudessem me ver atrás do ambão. E quando eu terminei de ler, eu fui para o banco, recebi os parabéns da minha mãe, depois, muito feliz, recebi os parabéns do padre Milani. O seu João Flegger ainda brincou comigo, olha pequena, lês muito bem. E ali foi um incentivo. E desde ali, quando o padre Milani ligava lá em casa e dizia, Dona Irene, eu não tenho leitor. Aí a mãe eu já entrava em ação. Quando não era o pai, era eu. Eu fiquei muito empolgada naquela vez, então eu achei muito importante. Depois da primeira Eucaristia, nós tivemos junto com o padre Milani uma turma chamada Perseverança, que a gente tinha uns encontros com ele entre a primeira Eucaristia e o Crisma, para que não ficássemos ovelhas perdidas, era o que ele nos dizia. Então a gente estava sempre com ele, ajudando na igreja, limpando, organizando. Foi uma forma que ele nos trouxe para participar do cotidiano da igreja e se envolver e tomar gosto, né? E aprimorar a nossa fé. Depois fizemos o Crisma, na época foi com o Dom Afonso Nils, ele que nos crismou. E uma coisa muito importante, a grande importância da nossa comunidade é que, como eu estudava no Colégio Coração de Jesus, um colégio católico, uma vez a irmã Norma reclamou para minha mãe porque eu não participava da catequese do colégio e que era um absurdo, que eu deveria estar envolvida com a turma. E a minha mãe simplesmente mandou um recado na agenda para ela explicando que eu não era uma ovelha perdida, que eu tinha a minha comunidade, eu tinha o meu pároco e que eu seguiria a catequese na minha comunidade. Eu ia na missa na minha comunidade, eu não ia na missa no Coração de Jesus, então que eu deveria estar ali na minha comunidade. E na época, alguns professores ainda vinham questionar, mas é incrível, ela tinha toda a razão. Nós devemos participar na comunidade onde nós estamos. É ali que nós estamos convivendo, é ali que nós estamos com um termômetro, sentindo como é o nosso povo, como isso é importante. Então, são lições que eu trouxe para mim, por exemplo, em função de problemas pessoais, a gente às vezes tem que mudar de endereço, não está na Palhoça. Mesmo assim, a igreja que a minha família frequenta é a Palhoça. É a nossa igreja de referência, onde a gente se sente em casa. Esse é o sentimento. Então, a paróquia Senhor Bom Jesus de Nazaré, ela me criou. E eu sou catequista hoje aqui, desde os meus 16 anos, e junto do meu marido agora estamos participando também da equipe de liturgia, coordenando a equipe de canto. Eu iniciei a catequese aos meus 16 anos, quando eu participava do grupo de jovens Sene, Amigos para Toda a Vida, que trago hoje, e a convite do padre Milani. Então, quando o padre Milani chegou na Palhoça, nós tínhamos aqui o padre Osvaldo, que foi o padre que eu recebi a primeira Eucaristia, ainda na igreja antiga. Logo depois eu fui crismada pelo padre Milani. Nós casamos, eu e o Rinaldo, aqui na igreja matriz, em 92, também celebrado pelo padre Milani.
Meus pais sempre tiveram uma vida muito atuante na nossa igreja, ajudaram no movimento de irmãos da nossa paróquia, sempre participaram de coordenações gerais. E eu e o Rinaldo, depois que nos casamos, nós também fomos ingressar no movimento de irmãos, um movimento que muito nos acrescentou na nossa vida matrimonial. Então, eu sou catequista desde os meus 16 anos. Estou com 47, pode fazer as contas. É uma bênção. A catequese, para mim, foi uma grande oportunidade de eu viver a minha fé, que eu aprecio tanto a vida dentro da igreja. Eu gosto de participar, eu gosto de estar envolvida, eu gosto de ajudar. Eu acho muito importante a gente se envolver na nossa igreja. Afinal de contas, é uma forma que a gente tem de agradecer a Deus por tudo que temos na vida. Se a gente for olhar para trás da catequese, tudo que a catequese me ajudou, junto com os nossos filhos, eu sempre fui catequista deles, e a gente sempre tem que ser um exemplo, então isso nos ajuda a manter a nossa fé. É importante rezar, então, como catequista, eu sempre procurei praticar a minha oração de várias formas, tanto rezando e principalmente nas minhas ações. Eu não acredito que nós conseguimos viver a nossa fé sem estarmos envolvidos com a nossa equipe de igreja. É importantíssimo todo o trabalho voluntário, quanto catequista é vocacional, mas os demais trabalhos voluntários que a gente se prontifica a estar lado a lado das pastorais da nossa igreja. Onde você reside, onde você está com o seu coração, você deve praticar a sua fé, sempre. É muito importante. Que Deus abençoe a todos. Olá, irmãos em Cristo. É uma alegria estar aqui, compartilhando com vocês um pouquinho da minha história nessa paróquia querida, abençoada, nesse solo sagrado. Aqui nessa igreja, eu tive a graça de ser batizado, de ter feito a minha primeira comunhão, de ser crismado. Nessa paróquia também eu tive a graça de receber o sacramento do matrimônio. E a minha história com envolvimento em pastorais começou no ano 2000, na parte de música, ano em que o nosso pároco era o Padre Francisco, e foi uma graça muito grande, pois daquele dia em diante, no ano 2000, até hoje, quanta coisa que eu aprendi, quantas graças que eu recebi. A nossa paróquia, Senhor Bom Jesus de Nazaré, conta com várias capelas, e isso é muito importante, essa união entre matriz e capelas. E o nosso pároco atual, o Padre Leandro, tem feito esse trabalho muito bem, de unificar as comunidades, onde a gente consegue formar um corpo só, que é o corpo místico de Cristo, para melhor evangelizar, para melhor servir. E isso tem dado muitos frutos em nossa igreja, principalmente nessa época de pandemia, que a gente percebe que tudo está meio desordenado, e a nossa paróquia está conseguindo manter essa unidade através das pastorais, dos movimentos em si das comunidades, onde as missas estão sendo contando mais com a participação das comunidades em si, e não só da matriz. Isso tem, na verdade, unido mais as pessoas, os cristãos, porque todos nós somos irmãos em Cristo e temos que nos aproximar mais. Algumas lembranças que eu tenho da paróquia, por exemplo, a festa do Divino, que meu pai foi festeiro, a festa do Divino da Palhoça, uma festa muito tradicional, muito rica, muito linda. Também momentos em que eu comecei a cantar na igreja, e eu passei por um momento muito engraçado, porque eu me lembrei agora, por sinal, que quando eu cantando na missa, o padre era o Padre Chico, nesse altar aqui, e no momento ali que termina a consagração, o padre fala: eis o mistério da fé. E eu não sabia que o cantor não podia fazer essa parte. Então eu puxei: eis o mistério da fé. Para quem conhece o Padre Chico, sabe que cor que ele ficou, né? Ficou muito vermelho, mas assim, depois a gente foi conversar, claro, eu estava iniciando a igreja, mas como a igreja é uma mãe, a gente vem para cá, né? E aprende muita coisa, e com certeza hoje eu não farei mais isso. Outro momento marcante também que eu lembro foi a reforma da igreja, né? Quando foram trocar o teto e as missas foram realizadas no Palhoção.
E aí a gente vê a força, né, da comunidade nessas horas, de carregar os bancos todo para o Palhoção, as missas acontecendo lá, né? Foi muito bonito ver a motivação da comunidade. Isso é igreja, né? É cada um poder servir, poder ajudar. E eu fiz a minha primeira Eucaristia no Palhoção com o padre Milani, né? Foi inesquecível, até hoje eu tenho as fotos e fico recordando esse lindo momento onde eu recebi Jesus pela primeira vez, a nossa igreja em construção. E também eu tenho muita lembrança da minha catequese, onde a gente se reunia todos os sábados na estribaria, que eles chamavam do padre. Eu não sei o nome correto, mas ficava ao lado do Palhoção, era um galpão, onde acontecia as missas aos sábados. E também tenho lembrança que o sino da igreja ficava no fundo dessa estribaria. A igreja na minha vida, ela teve um papel fundamental no meu crescimento, na minha vida espiritual, nessa caminhada que eu fiz nesses 20 anos nessa paróquia. Tenho aprendido cada vez mais e me sinto honrado de poder servir a igreja, porque a igreja não precisa da gente, é nós que precisamos da igreja. Bem, primeiro é uma alegria, uma honra eu falar sobre a nossa capela, que eu conheci desde a minha infância, quando ela estava assim meio que abandonada, onde as crianças, meus irmãos inclusive, brincavam aqui dentro dela e tentavam subir na torre, e meu pai, minha mãe ficavam preocupados que ela poderia cair, mas eles gostavam de entrar aqui. Ela esteve abandonada durante muito tempo. Depois começaram as reformas. Eu me lembro de uma das reformas que foi feita, administrada pela dona Adelina Gedert. Ela administrou, foi a reforma, e a gente começou a participar. Bem, eu participava aqui como uma fiel, apenas, né? Não tinha missa sempre. E me lembro assim de um evento, de um alto de Natal. Celebramos um presépio vivo. Teve muita gente, foi muito bonito. E também isso foi em dezembro. No ano seguinte, em maio, foi feita sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Também foi muito bonito, onde a gente envolvia a comunidade. A comunidade sempre procurou estar envolvida, essa comunidade que morava aqui por perto. Na época do padre Caon, ela foi muito mais ativada. Então tinha mais missa, mais atividades nessa época. A minha jornada, a minha caminhada de fé foi mais na matriz, porque a gente sempre era na matriz, onde lá que a gente fez a primeira comunhão, e toda a minha caminhada de fé mesmo foi na matriz. Eu fui criada por um pai católico e uma mãe luterana, mas sempre na igreja católica. Durante muito tempo, quem trabalhou muito por essa igreja foi a dona Valmira Martins Schaff, que é a pessoa que fez esse quadro que está aqui. Ela doou, ela pintou e doou. Ela que regulamentou toda a parte imobiliária da capela, da pessoa do seu Silvestre Fritzen. Lutava muito pelo CAEP por receber o dízimo. Ele ia de casa em casa cobrar o dízimo. Fazia questão de que todos pagavam. Era uma festa aqui na pracinha, de barraquinhas, e era muito divertido. Reunia a comunidade daqui e de outras pessoas das outras comunidades que vinham também. E na torre da capela tinha um galo, aqueles galos de ferro que a gente às vezes vê nas igrejas. E diz que deu uma ventania muito grande e o galo caiu. Voou, sei lá. Nunca se achou o galo. Se alguém pegou o galo, ninguém sabe. Então se cantava aqui na redondeza: e o galo da capela, o vento levou. Quando veio o padroeiro Bom Jesus de Nazaré, que deu um temporal, ele precisou ficar e veio para essa capela, só tinha essa capela. Depois eles construíram a igreja, a matriz. Então o Bom Jesus foi transferido para a igreja. Dizem que o povo daqui da Palhoça de Baixo, como eles diziam,
foi lá na igreja e roubou o santo. Trouxe o santo para a capela. Depois foi entrado tudo em acordo e em procissão o santo foi e lá ficou na igreja matriz. Eu fui ministra da comunhão, participei também dos grupos das novenas em família. Gostaria assim de que todas as comunidades, quando estão para construir alguma coisa, para reformar, lutem, chame a comunidade, rezem, que o Espírito Santo ajuda, ilumina para que todos possam trabalhar pela comunidade, pela fé. A igreja é o povo de Deus. Por que devemos ir à missa aos domingos? Para louvar a Deus e encontrar os irmãos. O amor aos irmãos, a fé. Sempre o amor a Deus, o amor aos irmãos e a fé. Lutem, não esmoreçam. Há mais de 80 anos, existia na comunidade, hoje denominada São Sebastião, a primeira capela, que se chamava de Capela de Santa Cruz. Por ser um local muito pequeno e aberto, foi doado do outro lado da rua um terreno para a construção de uma nova capela. Ela foi inaugurada em 3 de maio de 1922. Nessa mesma época, chega ao bairro a imagem de São Sebastião, trazida de Portugal por agricultores da comunidade, passando assim a capela a ser denominada de Capela São Sebastião. Com o passar dos anos, a comunidade foi crescendo, havendo então a necessidade de uma capela maior, que foi construída em 28 de abril de 1968, no mesmo lugar da anterior. Na comunidade, desenvolve os trabalhos da igreja com forte liderança. Nós temos a pastoral catequética, pastoral litúrgica, a pastoral do dízimo, o grupo de idosos, apostolado da oração, grupo bíblico em família, a pastoral dos coroinhas, a pastoral vocacional e o movimento da renovação carismática católica. E nós temos também, claro que não poderia deixar de ter, o CPC. A fé, o esforço e a dinâmica das gerações anteriores nos deixou uma herança muito boa, forte na comunidade, nessa nossa comunidade de fé. Foi mais fácil aqui em São Sebastião de levar em frente essa nossa comunidade. Temos uma comunidade de cristãos fervorosos que proporcionam e nos facilitam um trabalho bom de evangelização. Para construir essa nossa igreja aqui, a Dona Lalinha e a Tia Maria também faziam, porque como a gente tinha pouco dinheiro, nós fazíamos teatro, em que eu também era atriz, e nós meninas, e aí a gente saía com esse grupo em outras comunidades, onde a gente arrecadava também dinheiro para poder construir essa igreja. Então foi um trabalho árduo, mas fervoroso e com fé e a contribuição de toda a comunidade. A nossa comunidade cresceu bastante, mas mesmo assim, sempre que se precisa de ajuda, sempre que se convoca catequistas ou ministro, sempre tem uma resposta favorável a essa nossa comunidade. O que me faz a permanecer, mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra, é a gratidão a Deus pela minha salvação. É a gratidão e isso que me faz superar todas as dificuldades que apresento na minha vida. Quando a dor e quando a tristeza é um pouco grande, aí vai para casa, chora, e daqui a pouco nós estamos de volta, porque a minha dor não é maior que a dor de Jesus Cristo. Tenho força, tenho coragem, porque quando a gente coloca-se a serviço do reino,
Deus, Ele nos proporciona sempre a sabedoria e o discernimento de a gente poder fazer a coisa certa. Desde menina, eu já participo da igreja. E com os meus 19 anos, vim ser catequista e de lá para cá só foi desenvolvendo as atividades na comunidade. Hoje eu faço parte, sou coordenadora do CPC e também sou coordenadora paroquial de liturgia da Matriz. Já participei de grupo bíblicos em família, onde reforçou a vocação do meu filho, e sou catequista do batismo e também ajudo agora na catequese de adulto aqui em São Sebastião. Uma coisa importante: nunca rejeitar nada de pequeno, acolhendo todos de qualquer forma, porque cada um tem uma grande capacidade e um grande entendimento também para fortalecer também o nosso entendimento, o entendimento de cada um. Então, o pouquinho de cada um que tem para poder oferecer é de grande ajuda. Por isso, nós temos que ter sempre os braços abertos para acolher qualquer um, qualquer oferta de trabalho, qualquer voluntariado, e aí a nossa igreja vai sempre para frente. Meu nome é Osmar Pacheco e eu cheguei aqui nesta comunidade, da Bela Vista, São José Operário, no ano de 1986. E aqui nessa comunidade já existia uma igreja até bem organizada, mas uma comunidade bem pequena, aonde aqui existia 1 ou 2 missas por mês e o restante era celebração feita pelos ministros da comunhão. E cheguei aqui e me ingressei já logo na liturgia, porque eu já venho de uma caminhada de igreja já desde Coroinha, e entrei na liturgia, e depois da liturgia eu ingressei na coordenação da catequese. As nossas catequeses ou era dada no céu aberto aqui num galpãozinho que tinha, só com o telhado, e o restante era feito tudo aqui na nossa capelinha, que é a metade dessa nossa igreja hoje. Convidado pelo padre Francisco Rolen, fui para a comunidade da Gruta, Nossa Senhora Aparecida, ajudar a fundar a comunidade lá. Lá formamos a comunidade com mais uma equipe, e agora em 2016, já convidado pelo padre Francisco também para entrar na EMAR, eu, o seu Ivonésio, o José Neto, para nós ser ministros da palavra. Voltei para essa comunidade, onde me ingressei aqui na pastoral do dízimo, até então estava muito fraca, que era um começo, e da pastoral do dízimo, depois de formadinha, formamos aqui também o grupo dos Coroinha também. E hoje, graças a Deus, sou coordenador do CPC, sou ministro da palavra, e hoje nós temos já uma igreja, né, tudo construída com a ajuda da comunidade, uma igreja que foi toda voluntária, poucos eram os pagamentos de mão de obra, mais serviços voluntários. Hoje nós temos nessa nossa igreja vários movimentos, temos uma dependência fora aqui da igreja também, bem grande, bem ampla, com 5 salas de catequese, um salão bem amplo, com uma cozinha. A nossa igreja aqui também, bem grande, uma igreja bem gostosa de se participar. Peguei umas palavras do seu Pedro José Santo, que foi um dos fundadores também aqui, do diácono João Ari, do seu Ivonésio Varela Lisboa, que é o nosso ministro da palavra. A igreja aqui, primeiro esse terreno, ela foi doada pelo seu João Durval. Em 8 de junho de 1969, foi colocado a primeira pedra. Até então já existia uma pequena capelinha de madeira, que a comunidade, muito pequena, se encontrava para oração, para as novenas. A metade dela foi construída, ela é construída toda de tijolo maciço, deitado, e esse tijolo maciço era puxado de carro de boi, tudo ali do Aririú. E também aqui não tinha água, tinha um poço,
a cerca de 700 metros daqui da igreja. Então, o pessoal, a comunidade, fizeram a primeira parte aqui da nossa igreja. O padre João, depois da pedra fundamental, foi o padre Oswaldo, o seu Durval, que foi o doador, o seu Arcelino, que foi um dos presidentes do CAEP, e também o seu Joaquim Rosa, que fez parte também daquela diretoria da época, né? Aqui esse banner foi feito agora em 2019, que é onde a nossa igreja tomou seus 50 anos de existência. Sempre foi um serviço voluntário, sempre se formou a equipe, depois que se acabou a diretoria, que se chamava, passou-se CPC, Conselho Comunitário de Pastoral. Hoje nós temos aqui 2 festas por ano, que é mais a festa do padroeiro, São José Operário, que é sempre no mês de maio, e também temos a festa lá de Nossa Senhora Aparecida, por causa da tradição, a tradição e a fé daqui da comunidade, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Hoje eu posso dizer que a igreja, para mim, é o essencial. Jesus é o essencial na minha vida. Sempre fui igreja desde pequeno, né? Mas aqui nessa comunidade agora da Bela Vista é onde eu me aperfeiçoei mais, é aqui onde eu me alimento da minha fé e na minha caminhada. Graças a Deus, o escudo que eu visto, que é Jesus Cristo, tem me protegido muito, tanto a mim como a minha família. Então hoje a vida, uma vida de igreja, ela é essencial na vida do ser humano. Eu acho que quando Deus ele cria tudo, ele cria com muito amor. Quando ele criou o peixe, ele criou a água, porque a gente sabe, e ele também sabia, que o peixe fora d'água morre. Quando ele criou a natureza, as árvores, ele criou também a terra, porque a planta fora da terra ela também morre. E quando ele criou nós, criou a sua imagem e semelhança, para a gente viver com ele. Nós temos que estar com o pé na terra e outro no céu, sempre caminhando na terra, mas olhando para o céu. Hoje, se eu não participar da vida da minha comunidade, da minha igreja, eu adoeço, porque falta esse alimento, que é a palavra e a Eucaristia, que nos alimenta e fortalece a nossa fé e o nosso coração. Hoje eu tenho, como cristão, de trabalhar mais para Ele, de viver mais para Ele, porque daqui a pouquinho eu vou dar o último suspiro, com certeza, e Ele vai me pegar no colo. Amém. Como membro desta comunidade, tenho alegria e satisfação de colocar diante de toda a comunidade aquilo que a gente, com muita coragem, com muita vontade, a gente conseguiu trazer para todos nós o que a gente tem diante de Deus. Nascido e criado no Rio Grande, estou aí com os meus 70 e alguma coisa. Tive a graça de 1983, quando a gente foi convidado a participar do curso do Movimento de Irmãos. A gente já trilhava os caminhos de Deus, com certeza, mas daquela data a gente sempre se inteirou mais das necessidades da comunidade. A gente formou família na comunidade, temos a graça de ter os filhos nascidos aqui também, participam, e tem também aquela satisfação que a gente sempre teve de caminhar no caminho em busca de Deus, em busca de uma fé mais forte, daquilo que nos dá coragem para o nosso dia a dia. Meu querido Rio Grande, costumo dizer por aí afora, temos as nossas dificuldades com certeza, mas também temos as nossas alegrias. E a nossa igreja é realmente um dom que Deus nos deu através dos membros, pessoas que muito lutaram nessa comunidade para chegar aonde a gente chegou. Nós, em outras épocas, passamos por períodos mais difíceis, períodos realmente onde tudo era difícil de buscar. E eu, modesta parte, tenho a graça de dizer que a gente ajudou na construção das 2 igrejas que a gente teve na comunidade. Então, a gente se sente satisfeito daquilo que a gente pôde se doar, mas sabendo da necessidade que ainda temos para progredir, né, nos caminhos de Deus,
buscando sempre algo que possa fortalecer a fé de cada um, em todos os setores, né? Em todas as pastorais, os movimentos. Hoje sou ministro da Sagrada Comunhão e também participo no grupo de canto Nossa Senhora Aparecida, que a gente ajudou a fundar. Em termos de igreja, a gente pode dizer que tem uma bela igreja. Estamos prestes a inaugurar. Padre Leandro, na última reunião ainda com o pessoal do CPC, nos falava algo sobre as datas para a gente marcar. Hoje já caminhamos atrás dos bancos, temos o altar praticamente pronto, mas temos também outras necessidades, iluminação e mais alguns detalhes aí que a gente sabe que embeleza o ambiente da igreja que a gente espera ter na comunidade. A gente teve a alegria de termos aí 2 padres, filhos desta comunidade. Um não é filho, mas se criou na comunidade, que é o padre José Manuel Torquato, e o outro padre Manuel da Silva Scheimer. E a alegria maior, que convive no nosso dia a dia, o nosso querido diácono Uri. Pessoa que a gente viu crescer, que viveu os caminhos da igreja e que hoje se doa com tudo aquilo que a comunidade precisa, dentro, é lógico, das suas limitações, mas temos muito a agradecer o diácono Uri pelo seu trabalho, pelo seu empenho e pelo seu conhecimento que leva através de nossas conversas, onde a gente pode passar para outras pessoas tudo entusiasmo. Recentemente foi criado um novo CPC, mas dentro desses novos tem alguns que realmente vêm batalhando há muitos anos. Colocaria aqui também o seu Ademar, pessoa que sempre se envolveu, é aquele que corre atrás, não querendo desfazer o trabalho dos outros, mas é o que está realmente na ponta da corda, sabe das coisas. Ele realmente tem dado sempre, quando a gente conversa sobre a igreja, sempre traz novidade e é realmente pessoa que merece a nossa gratidão. Aos membros do CPC, que a gente já teve em outras épocas neste caminho, participou muitas vezes do CPC, e a gente sabe do trabalho árduo que é administrar algo que é dos outros, mas que, no entanto, é de Deus, naquele que a gente acredita, naquele que a gente busca, naquele que a gente procura também animar os outros que têm necessidade, às vezes, de uma palavra de fé. Que bom estar aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa comunidade, né? E a vivência de fé. Da minha parte, como diácono, iniciei diretamente com um grupo de jovens já desde adolescente, 12 anos de idade, em 1979. Na realidade, não era nem do grupo de jovens, eu era o mascote do grupo de jovens. Aí depois a gente foi inserindo no grupo de jovem, lá em 1983, passou a ser chamado Mojuque, né? Pelo retiro que a gente fez. Experiência muito maravilhosa, que nos colocou, né, no caminho cada vez mais de Deus Pai. Então esse caminho nos leva também para a vida matrimonial, né, que é muito importante a nossa vivência dentro da comunidade. E viver a comunidade é estar junto, né, a cada dia na nossa fé, estar junto dos irmãos da comunidade. Depois entramos para as pastorais, pastoral da catequese de Crisma, onde trabalhei com alguns adolescentes de nossa comunidade por uns 6 ou 8 anos, a catequese de Crisma. E depois o Ministério da Sagrada Eucaristia, que para mim foi uma experiência muito grande, muito bonita, muito forte em meu coração, em sentir o Cristo Jesus em minhas mãos, né? Ao levar também aos nossos irmãos doentes, que a gente assistia, né? Fazia essa assistência na comunidade em que a gente participa. E essa é a caminhada, né? De nossa comunidade, nossa igreja. Tem momentos difíceis nossa comunidade, enquanto capelinha que nós tínhamos, passávamos por dificuldades, porque ainda também não tínhamos a construção de um salão. Desde esse período, o grupo de jovens foi uma luta muito grande dentro da própria comunidade para mostrar o que hoje somos uma comunidade, né?
E hoje nós estamos aqui, né, na graça de Deus também, na luta, na batalha da construção da nova igreja, né? Que a comunidade pega junto, está junto, quando participamos de nossas festas, quando fizemos as nossas festas, a comunidade está junto. Claro que o comércio em geral nos ajuda bastante e todas as pastorais, né, ficam envolvidas, a catequese, o batismo, isso vai envolvendo, né, toda a comunidade, né? E assim a gente vai aos poucos construindo devagar, porque a gente sabe nesse período aí também não dá para fazer muita coisa. E a gente vai construindo, graças a Deus, já estamos bem adiantados com a construção na parte de cima, que é a nossa igreja, né? Aqui, como a gente sabe, é a nossa parte, hoje estamos fazendo as celebrações, a Santa Missa, aqui nesse espaço que nós estamos conversando. Eu digo a vocês, queridos, que a experiência e a espiritualidade mais forte é quando trabalho na pastoral do batismo, quando vem as famílias ao fazer o encontro de pais e padrinhos. Aí a gente vê que hoje há uma necessidade de a igreja estar mais junto dessas famílias, ajudando, né, a educar, a ensinar o sentido do batismo para cada uma de nossas famílias, de nossas crianças, para que as nossas crianças nunca esqueçam, né, que os pais e os padrinhos ensinem sempre, né. Eu vejo assim uma espiritualidade muito grande no batismo, que os pais e os padrinhos ensinem sempre os seus filhos a ter consciência do batismo, né? E assim essa criança, com certeza, ela vai ter uma espiritualidade também de fé junto com seus familiares, que é a vivência de fé. É o que eu vejo assim na minha vivência de fé, na minha espiritualidade, o batismo me fez trazer um pouco mais, né? E também teve a minha caminhada da escola diaconal. Foram 4 anos e meio na qual tive a alegria de participar da escola diaconal, com apoio da comunidade. Não posso dizer nunca que a comunidade não me apoiou, sempre estava junto de mim e em cada etapa tenho a alegria de ter como padrinho da minha escola diaconal o seu Roque, né, o nosso grande amigo, pai e irmão aqui da comunidade, um grande guerreiro, o seu Simão, ministro da Eucaristia, e assim muitas outras pessoas, não vou dizer todos os nomes porque às vezes a gente pode esquecer. Isso é algo muito importante dentro da vida espiritual de um cristão, né? E assim nós vamos caminhando, né? Com fé, com a firmeza e a presença de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa comunidade também, ela se alegra porque ela está fortificada, né? Fortificada de pastorais. Nós temos atualmente nossa comunidade, a pastoral do dízimo, a pastoral dos ministros da Sagrada Eucaristia, a pastoral da catequese de adulto, na qual faço parte, a pastoral do batismo também faço parte da pastoral do batismo. Temos a alegria de ter bastante crianças, né, na pastoral dos coroinhas. Tem famílias que agradecem por sua criança estar na pastoral do coroinha, porque une mais a família e traz a família também para a igreja. Aí temos as outras pastorais que nos fortalecem, né? Nos ajuda, a pastoral da liturgia, a pastoral do canto também, que nos fortalece nas celebrações da Santa Missa, com o canto, né? Emprestando a sua voz, o seu dom que Deus deu, para também alegrar a comunidade através do canto, né? E assim todas as pastorais da igreja, né? Pessoas que se doam, né? Assim a gente pode mencionar o seu Ademar, né? Que se doa totalmente para o trabalho na construção da nossa igreja. Está ali junto, sempre disposto a colocar. E nosso CPC, nesse período aí de pandemia, que muita coisa a gente não pôde fazer, deixamos de fazer as festas, né? Especialmente a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que a gente faz da matriz até para a nossa comunidade. E como testemunho, né, de fé também para as nossas comunidades que estão começando as suas atividades, formando nova comunidade, que tenham sempre força e fé, perseverança, né? Que não desistam nunca. A batalha é árdua, mas cremos em Deus nós cremos, né? Em um Deus que está presente em cada um de nós. Cada comunidade tem o seu jeito de lutar, seu jeito de batalhar, né? Para construir uma nova igreja, uma nova comunidade. E assim, que sejam fortificados sempre, né? Pela palavra de Deus, pela Sagrada Eucaristia e pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Humildade, simplicidade e perseverança. Desistir nunca, né? Lutar sempre.
gostaria de deixar essa mensagem às novas comunidades que estão se iniciando e também se fortalecendo, claro, em Cristo Jesus. Eu trabalho aqui na Capela Santa Luzia, me chamo Maristela Mendes Inácio, trabalho com a Eucaristia, sou ministra da Eucaristia. Sou Leonardo, atualmente sou coordenador aqui da comunidade, ajudo na liturgia, sou filho da Maristela. Nossa comunidade foi fundada em 17 de abril de 1983 por famílias. Foi um mutirão de pessoas que conseguiu erguer essa comunidade. O terreno foi doado pela minha avó, Dona Maria do Carmo, que desde então ela teve à frente, né, por muitos anos, junto com os amigos, Dona Zilda, Sr. João Comelli, o povo aqui da Redondeza, né, o pessoal antigo daqui. E atualmente é nós que estamos aqui na comunidade. Fizemos as missões nas comunidades, foi muito bom, o pessoal receberam a gente, abriram as portas. A gente teve uma experiência muito bonita. No começo da nossa comunidade, quem vinha rezar a missa aqui era o Padre Caô e o Padre Oswaldo. E depois, no finalzinho, foi o Padre Francisco, na nossa comunidade, que ele dava bastante apoio aqui para nós. Viver em comunidade. Aqui na nossa comunidade é uma capelinha bem simples, pequeno espaço, mas é bem aconchegante nossa capela. Agora, com esse tempo de pandemia, eu principalmente sinto muita falta da missa, por causa do espaço é pequeno, não pode estar tendo missa, né? Mas vai melhorar, se Deus quiser. E viver em comunidade é isso aí, harmonia, estar no dia a dia, aqui zelando pelo espaço, organizando as festas. É trabalhoso, mas é muito gratificante. Aqui na nossa comunidade eu me sinto bem e tenho uma experiência muito grande com Deus. Nos momentos quando a gente tem festa, só porque a gente agora tem com essa epidemia, né, que está passando, mas é muito gratificante. Eu gostaria de dizer para as pessoas que vão começar no início agora, não desiste da sua caminhada. E principalmente os jovens, né, cativar sempre os jovens, que os jovens são o futuro da comunidade, fazer atividade, resgatar a juventude, que isso é o principal de tudo, né? E assim, as coisas para novas comunidades, para a comunidade andar para frente, o que eu acho? Que chega uma pessoa nova na igreja, que veio de Muda ou que veio de outro lugar, com ideias melhor do que a da gente, né? E as pessoas que estão aqui dentro, parece que elas não gostam. Elas logo tentam encurtar a pessoa porque a pessoa está fazendo melhor do que ela ou está sabendo melhor do que ela. Então é isso que eu falo para as comunidades, ninguém deve cortar. Quem chega e sabe mais e tem ideias melhores é tão bom, né? Saber ouvir e entender que tem gente que tem melhores ideias do que a gente, tem gente que sabe, tem gente que tem dom, né? Agora eu só sou coordenadora do Sagrado Coração, né? E do grupo bíblico, que era muito bom nosso. Nós ia fazer novena em pessoas doentes longe, em 20 pessoas, menina. Era a coisa mais linda do mundo, eu amo isso. Quando surgiu o apostolado da oração aqui, eu era tesoureira. Aí eu fui para Aparecida do Norte, inventei de comprar o santo lá. Olha o santo ali. E trouxe esse santo, não quebrei o santo no caminho. Cheguei em casa, ele ia para uma procissão depois de 3 dias. Eu falei com uma pessoa para fazer o andaime. E essa pessoa, era uma sexta-feira, a festa era no domingo. E essa pessoa pediu para mim levar o santo lá para ver se estava dando certo. Eu abracei o santo com muita força. Quando chegou no caminho, eu olhei o braço do santo, tinha ficado lá atrás. E outro dia era o dia dele ir para o andaime. A gente se mudou para cá, foi em maio de 82. E nesse maio de 82, eles estavam começando o fundamento da igreja. Aí os primeiros 4 anos eu não participei, não ajudei. Sei as pessoas que fizeram, que foi a família Velho, o seu Juque e a dona Irene ali que participaram muito, né? Conheci todas as pessoas, tive amizade com elas, mas eu não
não participei em ajudar aqui. Aí depois, mais ou menos em 90, é que eu entrei para coordenadora, depois para tesoureira, e aí a gente então começou a trabalhar junto, né? Mas era muito difícil, não tinha dízimo, não tinha dizimista na época, não tinha praticamente nem coleta, mas a gente fazia 3 festas no ano. Mas não tinha salão, a igreja era bem pequenininha, nós fazia buraco aí nas ruas para botar lona para fazer uma festinha, era bem trabalhoso, mas a gente lembra e era legal, né? O salão, quem fez, quem trabalhou de servente, quem botou umas 8 carradas de barro de carrinho para dentro, foi tudo eu. Foi em torno de 1980, quando um grupo de senhores se reuniu e conversaram sobre a necessidade que tinha em ter uma igreja aqui na comunidade. E esse grupo foi formado por 4 ou 5 pessoas. E começou pelo seu Odílio, que está aqui do meu lado, meu esposo. O início foi uma conversa que o Cecílio Leal, Hermínio Maria, Luiz Carlos Flores vieram falar comigo, que eles faziam muito já parte do CPC, para como o modo de conseguir um terreno, fazer uma igreja aqui na localidade. O senhor João Aimig, muito amigo e trabalhávamos juntos, consegui falar com ele para doar esse terreno hoje aqui onde existe a igreja e o salão. Foi formada uma comissão para arrumar pessoas aqui para construir a igreja e tal, mas não tinha recurso, comecemos com a construção de um salão. A mão de obra foi doada, o material foi doado, foi feito campanhas, os fiéis, os moradores da comunidade, todo mundo ajudou. Assim, foi uma época muito feliz para eles, porque o desejo era tanto de querer ter uma igreja que para eles não contaram esforços, tanto no trabalho de mão de obra quanto a doação de material. E também faziam eventos, depois que a gente já teve o salão pronto, então sempre se fazia campeonato de dominó, de canastra, né, Odilo? E dava bastante gente. A comunidade toda vinha, todo mundo competia, todo mundo brincava. Era brincando que se arrecadava os fundos para ajudar nas obras. Leopoldo Pierre, tem o apelido de Lelo, foi um que organizou de distribuir o pessoal para passar de casa em casa todo mês para ajudar. E o serviço, todo o serviço aí, tanto da igreja como do salão, ninguém cobrou nada. Na época trabalhava sábado e domingo, né? O começo foi o salão foi rezado missa, certo? E tinha aqui atrás, aqui ficava bem atrás da igreja, onde iniciou tudo, que o padre Oswaldo Prim rezava a missa ali, como a Inês mencionou aí, não tinha condições, o pessoal ficava na rua, certo? E depois, bem adiante, que foi o padre Milani que começou a igreja, e foi escolhido o nosso padroeiro hoje aí, que é São Tomé. E hoje temos essa igreja aqui, até agora, antes da pandemia, tinha a festa do padroeiro aqui, que era uma festa muito boa, conhecida. Então, o padre Milani estava junto nessa escolha do padroeiro, e eles chegaram à escolha do padroeiro com a frase: temos que ver para crer, que tudo era difícil, fazer esse começo, como não tinha fundos, tudo tinha que ser providenciado. Então, quando o padre Milani ouviu essa frase, temos que ver para crer, ele falou: essa é uma frase do São Tomé. Vamos estudar a história dele. Eles foram lá, o padre Milani trouxe a história, contou toda a história de São Tomé para eles e ficou o São Tomé como padroeiro. O São Tomé, ele veio de São Paulo, né? Ele foi fabricado lá porque não existe imagem dele.
Então foi mandado fazer, e essa imagem chegou aqui para nós no dia 31 de março de 1984. Veio numa procissão feita lá da Igreja Nossa Senhora do Parto até aqui na nossa comunidade. A igreja em si, a pedra fundamental dela foi lançada no dia 6 de julho de 1986, pelo padre Milani, que então era o pároco da nossa comunidade. Ele fez a bênção da pedra fundamental e, inclusive, naquele dia também aconteceu o primeiro batizado da nossa comunidade, que foi o filho da Lenir, que trabalha da Lenir e do Mauro. A Lenir trabalha lá na sacristia. Foi o filho deles que foi batizado naquele dia. Então foi no dia 6 de julho de 1986. Na época, quem era o CAEP foi o seu Melquiades Jansen, que seria o CPC, né? Ele com a equipe dele que deram o chute inicial na construção da capela. E essa construção ela foi indo até 1988. Foram só 2 anos, eles trabalharam muito. Em 2 anos eles conseguiram erguer todas as paredes e colocar o telhado na igreja. E daí naquele ano, dia 13 de novembro de 88, aconteceu a primeira comunhão na comunidade e dentro da igreja. Foi o primeiro evento que aconteceu dentro da igreja. E assim foi a construção da nossa comunidade. E depois ela foi sendo acabada aos poucos, mas pelo menos já tínhamos igreja para celebrar. Eu comecei nessa comunidade aqui assim que começou a existir a comunidade. A comunidade, na ocasião, mal acontecia as missas aqui. Nós ainda não tínhamos igreja, mas acontecia a missa. Aqui atrás da nossa igreja hoje tinha um pequeno casebre, que na ocasião foi construído, e ali aconteciam as missas pelo padre Oswaldo Prim, e também tínhamos bastante ajuda dos padres do PIME, que que eles auxiliavam o padre Oswaldo na caminhada da paróquia, principalmente da nossa comunidade. Então foi ali que eu comecei a participando das missas. Que aconteciam naquela época com poucas pessoas, porque no casebrezinho só cabia o padre e a equipe de liturgia. Os fiéis ficavam ao relento, que não tinha cobertura, não tinha nada. Até quando chovia, cada um se protegia com seu guarda-chuva. E assim foi até fazer a construção do salão da igreja. Aí as missas acabaram acontecendo lá dentro do salão. Tínhamos 2 coroinhas e tínhamos alguns poucos catequistas. Que até então a nossa catequese ela acontecia no colégio Vicente Silveira, porque aqui não tínhamos nada. E assim foi indo. A minha caminhada até então foi essa, só participando das missas. Em 2006, eu fui convidada pela minha irmã para entrar no apostolado da oração, que o apostolado da oração já existia na comunidade desde 1999. Então, em 2006, eu recebi esse convite, acabei dando o meu sim nessa pastoral do apostolado da oração. Comecei a criar gosto pela caminhada na comunidade. Logo em seguida, eu fui convidada para ser coordenadora do apostolado da oração. Fiquei 3 anos como coordenadora. Essa caminhada foi indo e eu estou até hoje nessa pastoral. Eu fui coordenadora do CPC. Primeiro eu fui secretária do CPC 2 anos. Aí eu fiquei fora 2 anos e depois dos 2 anos eu voltei como coordenadora do CPC. Aí eu saí do CPC de novo e hoje eu continuo na pastoral do dízimo. Eu tenho um grupo bíblico, participo da Mãe Peregrina, me coloco à disposição da comunidade para tudo, quando precisa, que me chamam, eu estou sempre presente.
Tanto é que o meu marido muitas vezes fala que só falta eu dormir na igreja porque eu estou aqui direto. Mas eu amo essa caminhada. Quando a nossa comunidade foi fundada, na ocasião, não se chamava CPC, se chamava CAEP. Depois passou a ser CPC. Foi uma coisa assim, um pouco difícil o povo entender. Mas junto com as orientações, formações dos padres e outros formadores, isso logo foi sanado. O primeiro CAEP que teve foi também formado pelo Odílio José de Souza, o Ari Flores, o Santino e, claro, como regra, a cada 2, 3 anos mudam os CPCs. Então, até hoje, aqui nós já tivemos 15 grupos de CPCs. É muito bonito isso, é muito bonito. Ver essas pessoas dar o seu sim, querer ajudar. E hoje nós contamos com 17 pastorais na nossa comunidade. As pastorais estão assim a cada dia crescendo muito. E tem pastorais que estão aqui desde 1999. Então, claro, na época já tínhamos os ministros, catequistas, que eu creio que são as pastorais assim mais presentes na igreja, que estão desde o começo. Mas hoje nós temos o grupo de oração, temos o batismo, temos pastoral da criança, clube de mães, terceira idade, os coroinhas, temos grupos bíblicos, dízimo, a catequese. Eu sei que dá um total de 17 pastorais. E todas são bastante atuantes. E uma das coisas boas nisso tudo é, como são 17 pastorais e movimentos, cada pastoral tem o seu coordenador. E isso dá uma força muito grande para a comunidade. Se juntando todas essas pessoas para fazer qualquer trabalho que seja, não tem como não dar certo. Porque todo mundo vem, arregaça a manga e faz. Nós temos muitos casais hoje na comunidade que foram do grupo jovem e que hoje já são casais, pais. E assim a gente está caminhando. Nós estamos muito bem de pastoral, sim. Eu agradeço a Deus pelo sim de tantas pessoas que se colocam à disposição.